Nós estamos aqui num lugar magnífico, na Floresta Atlântica, e tem muitas belezas que nos encantam essa floresta, porque ela nos faz pulsar a vida dentro de nós. Todos nós estamos carentes de vida pulsando. E, infelizmente, muitas vezes, quando nós temos contato com a floresta, porque nós nos distanciamos da natureza para viver uma história que nós criamos para nós mesmos. E quando a gente está de verdade dentro da floresta e a gente busca esse conhecimento verdadeiro e ancestral, nós precisamos nos despir de tudo que a gente acha que é verdade sobre essa floresta, sobre essa natureza. E esse se despir tem a ver com a língua que nós falamos. Nós vivemos aqui no Brasil, que é um estado da América do Sul, e nós aqui falamos o português, abraçamos essa língua como nossa, não nos perguntamos sobre o que havia antes. E toda a história que é contada no português é uma história que se sobrepôs à floresta. Nesse sentido que a busca do estudo das línguas daqui, as línguas dos ancestrais que viviam aqui, é uma busca de nós mesmos. É um resgate do nosso ser mais profundo dentro dessa floresta. É de fato conseguir olhar para essa floresta e receber dela o conhecimento sem tentar vendê-la. Então, quando pensamos nas línguas dos ancestrais, cada palavra, cada construção, cada ideia pode nos levar a uma libertação dessa couraça que vivemos aqui nessa sociedade. As línguas indígenas, elas nos trazem a conexão com os nossos ancestrais, no sentido mais profundo que podemos compreender isso. O que são esses nossos ancestrais? É a voz e o chamado da natureza para que a gente retorne para ela. Na língua guarani, assim como na língua tupi, já que são línguas irmãs, línguas parentes, não existe a palavra natureza nessas línguas. Não existe um conceito que reduza o que é todas essas formas a uma única palavra. Quando a gente tenta entender na língua tupi ou na língua guarani o que é natureza, nós pensamos como se fosse uma manifestação da vida da qual nós pertencemos. Os Guarani, eles falam que é a manifestação de Yanderim, a manifestação de tudo que existe, na qual está incluído nós. Então, esse divino, ele não pode ser nomeado num conceito. Se a gente fosse pensar num conceito sobre a natureza, seria semelhante às palavras hebraicas e aramaicas que se referem ao nome de Deus como aquilo que não pode ser dito. E quando a gente pensa nisso e sente isso, nós começamos a nos perceber como parte da natureza e nós começamos a nos desprender dessa visão do Ocidente que quer sempre transformar a natureza em coisa para poder vendê-la. A busca das línguas indígenas, elas não têm a ver com a formação ou com uma profissão. Você não estuda línguas indígenas para ter uma profissão e um caminho no mundo para ganhar dinheiro. As línguas indígenas, elas não são para isso. É claro que um antropólogo, um pesquisador, as artes do seu ofício lhe indicam a estudar as línguas indígenas para que ele possa, de fato, entender os povos de dentro
não apenas com conceitos ocidentais do lado de fora, mas o antropólogo, ele passa por um processo de iniciação que ele começa a se desprender desse próprio rótulo que chamamos de antropologia. As línguas indígenas, elas nos possibilitam a se libertar de todos esses prefixos que nós temos, no qual nós fomos educados. E quando a gente começa a estudar, a dificuldade até de entender é a dificuldade também de se desapegar desse modo de ser ocidental. Então nós descobrimos nessas línguas que não existe a ideia de posse, que na sua própria estrutura a ideia de impermanência é muito mais presente do que um tempo fixo. Nós percebemos, por exemplo, que os substantivos como Quimbaê e Guaibim, ancião e anciã, ou velho e velha, jamais pode ser um adjetivo depreciativo das coisas. Nós aprendemos a honrar e a observar coisas que no português passam batido. Primeiramente porque a língua que nós falamos, nós somos inconscientes dela. Nós simplesmente reproduzimos. E quando estudamos uma língua milenar, como no caso do Tupi, e suas filhas milenares também, como o Guarani, que é vivo hoje, falado aí, nós conseguimos perceber a pequenez do mundo ocidental em querer transformar toda a realidade em seu objeto e coisa própria. As línguas indígenas, elas nos levam para a ruptura dessa visão que privilegia um único ser. Quando estudamos essa língua, nós percebemos que o tempo que vivemos é um tempo que não pertence a nós. Nós não somos donos desse tempo. Nós somos apenas parte e passageiro. Uma parte muito passageira. Enquanto nós estivermos aqui, a nossa missão é honrar essa passagem. As línguas indígenas podem nos ajudar a nos libertar do frenesi do trabalho, do frenesi do acúmulo, do frenesi das aparências, do frenesi do empreendedorismo e de todas as disputas que essa sociedade cultiva em nós. Nós podemos, nesse momento, conseguir mergulhar nessa possibilidade de nos redescobrirmos como parte da vida. Eu dou aula de Tupi há 3 anos e estudo essa língua há mais de 15 anos e continuo estudando Tupi também porque ela é um portal para estudar línguas modernas, como o Nhangatu, que é muito falado hoje na Amazônia e é muito importante para nós, porque o Nhangatu ele nos dá a possibilidade de se comunicar com etnias das mais variadas línguas e culturas, porque o Nhangatu ele funciona hoje na Amazônia como uma língua global, né? É a língua que etnias diferentes se comunicam. Pessoas que falam línguas diferentes conseguem se comunicar no Nhangatu. E cada vez mais que a gente entra nesse universo das línguas indígenas, nós também começamos a fazer um resgate de uma história que foi apagada, que não foi contada para nós. Essas línguas, elas nos possibilitam recontar essa história porque elas produzem um outro olhar, um olhar com o qual nós não estamos acostumados. Um olhar que ele pode dilatar para nós muitas outras possibilidades.